Olá, pessoal! Meu nome é Elaine. Hoje eu vim aqui falar com vocês, depois de um grande período sem aparecer por aqui, mas continuei lendo algumas coisas e vim aqui falar com vocês sobre um livro que eu li recentemente e que me encantou muito. Um livro sensacional que é o Kitchen, de Banana Yoshimoto, e com a tradução direta do japonês por Lika Hashimoto, Luiz Navarro e Fábio Pompônio. É que eu tô sem óculos, gente. Eu tô tentando ler sem óculos. Fábio Pompônio Saldanha. Chega uma certa idade que a gente não consegue mais fazer nada sem óculos, né? E eu li esse livro. Eu já tinha lido ele alguns anos atrás. Muitos anos, acho que uns 3, 4 anos. E eu li nessa edição aqui, eu li em japonês, né? E é bem diferente da edição brasileira. Aqui no Japão, os livros são bem simples, né? E bem pequenininho, tá vendo? É um livrinho de bolso, é para que todas as pessoas que gostam de ler tenham acesso. Então, eles fazem esses livrinhos aqui que são bem baratinhos, né? Para que as pessoas realmente possam ter acesso e ler os livros. E esse livro aqui fez muito sucesso no Japão também, quando ele foi lançado. Ele foi lançado em 1988. E ele foi um acontecimento quando ele foi lançado aqui e depois ele se espalhou pelo mundo. E no Brasil agora saiu essa nova edição. Eu acho que já teve uma vez se eu não me engano, já foi lançado no Brasil, mas daí ele se esgotou. Eu não me lembro direito. E agora a editora. Que editora que é? Peraí, tá de ponta cabeça. Que editora que é? Não sei. Peraí, vou ver. Será que é a Estação Liberdade? É, da Estação Liberdade. Ela é uma grande editora de livros de literatura japonesa, né? Então, eles editaram agora, essa aqui é a mais recente edição deles, do Kitchen. E eu já sabia a história, né? A primeira história, mas eu não tinha lido a segunda, porque são 2 contos, na verdade, né? E eu tinha lido o primeiro, e lógico que quando você lê na sua língua, a história fica muito mais interessante, né? Fica muito mais. Não que não tenha sido da primeira vez, mas como você está lendo a sua língua, eu acho que é muito mais emocionante e você entende mais, com mais clareza, as coisas que elas estão querendo dizer aqui. E foi uma grande experiência para mim ter lido esse conto em português. O segundo conto eu não tinha lido, né, em japonês, e eu li agora em português, e também eu fiquei encantada com a linguagem que a autora usa aqui para falar de um tema tão difícil, que é a morte, né? E como lidar com o luto. E ela vai falar aqui, na primeira história, que é o Kitchen, ela perde a sua avó logo no começo, e ela vai falar por essa passagem, que é o último parente que ela tem. Ela já perdeu os pais, perdeu o avô, e agora ela perde a avó. E ela fala desse luto. Ela mostra aqui como é passar sozinha por essa dor, né? Que é perder uma pessoa querida e que era quem cuidava dela, em quem ela, a única pessoa que ela tinha um laço familiar ainda, e tudo se acabou e ela se vê sozinha, tendo que viver a vida dela, tendo que continuar, né? Só que agora sozinha, mostra como ela se sente, e a cozinha, como ela fala aqui atrás, né? Eu vou ler um pedacinho que tá escrito aqui. Vou pôr o óculos antes, senão eu não vou conseguir ver. Por que será que tenho essa paixão por coisas relacionadas à cozinha? Estranho. A cozinha é tão querida quanto a saudade distante esculpida na memória da minha alma. Parada bem no meio da cozinha, era como se eu estivesse recomeçando. Algo em mim estava sendo resgatado. Porque é na cozinha onde ela transforma a dor dela, a saudade, a solidão. Ali a cabeça dela vai para outro lugar, a solidão que ela sente
de repente vai embora quando ela está cozinhando, quando ela está fazendo alguma coisa na cozinha. Depois que ela perde a avó dela, um outro personagem entra aqui, e ela, que se chama Yuti, e ele convida ela, porque ele conhecia a avó dela, na verdade. Como ele sabe que agora ela é uma menina sozinha, ele convida ela para passar um tempo na casa dela, até ela se estabilizar, né, na vida dela, encontrar um emprego que possa se sustentar, e ela vai. E esse Yuti, ele mora com a mãe, que agora eu não lembro mais o nome da mãe, esqueci o nome da mãe. Ah, eu esqueci de falar o nome da personagem também, né? Não só o nome da mãe, o nome da personagem é Mikage. Eu esqueci, né? Mas tô falando aqui agora. E o nome da mãe é Eriko. E você vai descobrir algo muito interessante na mãe desse personagem, que é um tema também, por ter sido escrito nos anos 80, é um tema novo na literatura naquele período, né? Era um assunto que quase não se ouvia falar, e ela fala aqui, ela descreve aqui esse personagem, Eriko, e também a profissão dela, que não é uma profissão muito comum, a autora mesmo, ela fala sobre esse personagem porque é um lugar onde ela também frequentava e tinha acesso a essas pessoas, e ela coloca essa pessoa no livro dela, e eu achei muito interessante. E o outro conto que tem aqui, que se chama Midnight Shadow, também trata do tema da morte, né, do luto, entre duas pessoas que se amam. Na verdade, a protagonista, né, ela perdeu o namorado, e ela vai explicar aqui como foi isso. E ela está passando por esse luto, tá sendo um momento muito difícil, ela está tendo pensamentos não tão agradáveis, a vida para ela não faz mais sentido, e o cunhado dela também está passando por um luto pela perda da namorada. Ela encontra uma menina um tanto quanto misteriosa, quando ela sai para correr, porque ela não consegue dormir, né, pela tristeza e pela solidão que ela está sentindo, então ela sai para correr e encontra uma menina que vai transformar a vida dela, o luto dela, em uma coisa um pouco mais leve. E esse conto que ela escreve aqui, está escrito logo aqui no começo, que ela se baseou no casal, que é uma lenda aqui no Japão, que se chama Tanabata. E a história dessa lenda, essa lenda, né, é a história de um príncipe e uma princesa que se apaixonam. E por eles se apaixonarem, eles moram lá nas estrelas, eles param de trabalhar. Ela para de fiar e de fazer os deveres que ela fazia, e ele para de cuidar do gado, que é o que ele fazia, porque eles querem só ficar juntos. E aí o pai dela, que agora, como castigo por eles ter desobedecido, né, ter largado as suas tarefas e ficado só ali juntos, causado uma desordem aí na vida de todo mundo, eles separam o pai da menina separa eles, e eles só podem se encontrar uma vez no ano, que é o dia 7/7. E aqui no Japão, em julho, né? É julho, né? É junho e julho. Isso. Em julho, as pessoas escrevem em papéis. Eu vou deixar uma imagem aqui de como que é feito isso, para vocês entenderem melhor como é esse 7/7 aqui no Japão. Aí você pega esse papelzinho e faz um pedido. Eu quero saúde para minha família, eu quero prosperidade, eu quero qualquer coisa que você queira pedir. Eu quero passar na faculdade, sei lá, qualquer coisa que você quiser. E você você pendura num bambu, que esse casal, quando eles se encontram no dia 7/7, eles levam todos os pedidos para o céu. Essa é a lenda. E aqui no dia 7 todo mundo escreve seus pedidos e colocam nesse bambu. Todos os lugares aqui você vai encontrar, principalmente em escola, né? As crianças fazem muito. Mas tem bastante estabelecimento que também faz esse tipo de coisa como uma tradição, né? E aí eles se encontram, o casal, esse príncipe e essa princesa, se encontram e levam todos os pedidos para que sejam realizados. E foi nesse conto, voltando ao conto,
que ela escreveu essa história de luto. E eu fiquei encantada, eu gostei muito. Não que Kitty não seja legal, eu adorei Kitty também, mas eu acho que eu me emocionei mais com esse último conto. Ele é bem curtinho, menor que o Kitty, mas eu achei tão bonita a história, é uma história de superação. Olha, só esse tantinho aqui, ó. Menor que o Kitty, né? É só esse tantinho aqui, o Kitty é tudo isso aqui. E eu achei tão bonitinho, eu achei que tão emocionante. E é uma passagem mesmo do luto, e que quem fica precisa passar por aquilo para recomeçar. Ele precisa sentir, realmente sentir toda aquela dor para começar de novo. E fala bem disso aqui, eu achei tão interessante, tão legal. A escrita dela é bem simples, mas é muito tocante, é encantadora. É um livro que abraça, que deixa um quentinho no coração, apesar de ser um tema triste, mas que mostra que a vida continua e que precisamos dar importância para o que realmente importa na nossa vida, que são as pessoas que nos cercam e que têm carinho, que têm amor, e que um dia elas vão embora e talvez a gente não tenha aproveitado o suficiente ao lado delas. É curtinho, você vai ler rapidinho. Eu li em 2 dias, eu li esse livro e tem muitas lições aqui dentro. Vocês precisam ler. Eu vou ler o finalzinho, que é o pós-fácil, que a Banana Yoshimoto escreveu em 2002, que foi quando lançou o livro dela, uma outra edição, né, em brochura. E ela escreveu o pós-fácil, e eu vou ler um pedacinho, só um pedacinho, que eu achei que fala muito, diz muito o que ela quis passar nessa escrita desses 2 contos dela. O fato desse livro ter vendido tantas e tantas cópias chega a me tirar o ar. Fui engolida pelas gigantescas ondas daquele tempo e, de um jeito ou de outro, senti que até meu modo de viver parecia estar sendo levado ao sabor dos ventos. Havia percebido algo da seguinte ordem: a um lado, no sofrimento e na solidão quase insuportavelmente duro, decorrente de uma vida intensamente sensível. Mas a vida segue seu rumo, um tanto a despeito de tudo, enquanto sofremos. Se você é esse tipo suscetível aos acontecimentos da vida, saiba que não é impossível tirar o máximo proveito de tudo e ter uma vida intensa. Para isso, talvez o melhor remédio seja perder a ingenuidade, ter consciência da arrogância e aprender a ter mais calma. A esses corações enrijecidos por sentimentos amargos e tristes de todos os dias, que continuam procurando algum tipo de umidade externa, graças à secura interna, gostaria de transmitir a crença de que, com um pouco de jeito, dá para levar a vida que desejamos. Era tudo o que eu queria. Se as pessoas soubessem, mesmo que a partir da história de um livro, que tal forma de viver existe, talvez seja possível, mesmo que por pouco tempo, que deixem, por exemplo, de sentir vontade de pôr o fim às suas vidas. Eu fico emocionada. Recomendo fortemente para que vocês leiam Kitty, de Banana Yoshimoto. Você vai se encantar também, assim como eu. E, apesar de ser um tema pesado, é de uma delicadeza incrível. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!